Segredos de sucesso na Bíblia a partir de Gênesis 1. Sejam todos bem-vindos ao canal Neville Goddard Português. Se gostar, dê o like e se inscreva no canal. Assim você estará ajudando que este vídeo chegue a mais pessoas. Você já contemplou o segredo definitivo do sucesso? Parece haver um segredo supremo do sucesso, um fator oculto que impulsiona o êxito. Qual seria esse segredo? Bem, eu já considerei o que pode ser o segredo definitivo do sucesso. No entanto, antes de revelar minha perspectiva sobre esse segredo, é crucial estabelecer o que entendo como a definição de sucesso. Se eu começar a discutir sucesso sem uma definição clara, estaremos em desacordo, pois estarei me referindo a uma coisa, e você, a outra. Como minha filha tão sabiamente observa, a falha mais comum na comunicação é presumir que ela aconteceu com sucesso quando, na realidade, não ocorreu de forma eficaz, porque estou tratando de um tópico enquanto você pensa em outro. Portanto, vamos definir o sucesso. Acredito que o sucesso definitivo em nossas vidas reside na descoberta do propósito para o qual Deus nos criou e, em seguida, no compromisso com o desenvolvimento para cumprir esse propósito. É fundamental compreender que, inicialmente, você não estará pronto para alcançar o que Deus reservou para você. Há um processo de desenvolvimento a ser percorrido. Portanto, o sucesso é alcançado ao descobrir nosso propósito divino, nos aprimorarmos para cumprir esse propósito e nos dedicarmos plenamente a ele. Quando realizamos esses passos, alcançamos o sucesso. É importante notar que o sucesso pode assumir diversas formas, em algumas ocasiões, se traduz em riqueza material, enquanto em outras, não. Às vezes, o sucesso resulta em relacionamentos duradouros e felicidade eterna, mas nem sempre. Por vezes, se manifesta como influência significativa, porém, em outras, não. Da mesma forma, o sucesso pode se traduzir em fama mundial, mas essa também não é uma garantia. É crucial compreender que antes de descobrirmos o propósito para o qual fomos criados, é necessário nos submetermos a ele, mesmo que ainda não o conheçamos. Em outras palavras, é fundamental que nos entreguemos a Deus antes que ele revele o propósito para o qual estamos destinados. Seja isso doloroso, difícil, como escalar uma montanha alta, enfrentar uma morte brutal, ou viver uma vida repleta de desafios, o segredo definitivo do sucesso é um mistério que muitos buscam desvendar. Qual seria esse segredo supremo? Tenho minhas próprias reflexões sobre o segredo definitivo do sucesso, mas antes de compartilhá-lo, é fundamental que definamos o que entendemos por sucesso. Sem essa definição, nossa conversa pode se tornar incoerente, pois eu poderia estar falando de uma coisa enquanto você pensa em outra. Como minha filha tão sabiamente disse, muitos problemas de comunicação surgem do pressuposto errôneo de que a comunicação ocorreu com sucesso, quando na realidade não houve comunicação real. Portanto, estabeleçamos uma definição de sucesso. Acredito que o sucesso definitivo, tanto para mim quanto para você, está relacionado à descoberta do propósito para o qual fomos criados por Deus. Além disso, alcançar esse sucesso envolve desenvolver-nos para cumprir esse propósito, pois inicialmente não estamos prontos para a tarefa que Deus reservou para nós. Portanto, o caminho para o sucesso envolve a descoberta do propósito, o aprimoramento para cumpri-lo e a dedicação a essa missão. Ao seguir esse caminho, podemos alcançar o sucesso, embora esse sucesso possa se manifestar de maneiras variadas. Às vezes, se traduz em riqueza material, enquanto em outras ocasiões, não. Às vezes, resulta em relacionamentos felizes para sempre, mas nem sempre. Às vezes, se traduz em influência significativa, mas em outras, não. O sucesso pode até ser sinônimo de fama global, embora essa também não seja uma garantia. É crucial entender que, antes de descobrirmos nosso propósito divino, é necessário nos submetermos a ele, mesmo que ainda não tenhamos plena consciência desse propósito. Em outras palavras, é preciso que nos entreguemos a Deus antes que ele revele o propósito de nossa existência. Quando Deus finalmente nos mostra qual é o nosso propósito, precisamos estar dispostos a aceitá-lo e nos comprometer com ele. Deus nos revela o propósito de nossas vidas de maneiras diversas, e a obediência a seus comandos é fundamental. Muitos de nós desejam conhecer todos os detalhes antes de tomar uma decisão, mas Deus busca nossa obediência antes de nos fornecer todos os detalhes. Como sei disso?
A Escritura ensina que, se fizermos sua vontade, entenderemos seus ensinamentos. Portanto, obedecer precede o entendimento da doutrina. Aqueles que ignoram o que Deus já revelou não podem esperar que Ele revele mais. Agora, permita-me compartilhar um trecho que, à primeira vista, pode não parecer diretamente relacionado ao sucesso, mas que, na verdade, contém importantes lições sobre ele. Em Gênesis 1, a partir do versículo 1, encontramos a narrativa da criação. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Deus disse: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa. Por quê? Porque Deus disse: haja luz, e a luz obedeceu. E, portanto, foi boa. Deus viu a luz, que era boa, e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz de dia e as trevas de noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Essas três frases se repetem continuamente. Deus disse, e assim foi, e Deus viu que era bom. Quando Deus olha para a nossa vida, para que Ele a considere boa, é essencial que obedeçamos prontamente às suas instruções. Isso não se refere apenas à palavra escrita, mas ao entendimento do que Deus está nos comunicando, ao discernimento do que devemos fazer ou evitar fazer de acordo com sua vontade. Ao encontrarmos princípios na Escritura que nos orientam, nossa responsabilidade é aplicá-los imediatamente em nossa vida. Agora, por que falo tanto sobre a Bíblia? Porque acredito que a fórmula definitiva do sucesso é tornar-se um estudante diligente da Palavra de Deus e aplicá-la em nossa vida diária. Alguns podem se perguntar por que abordo temas de negócios a partir de uma perspectiva bíblica. A razão é simples. Se desejo que meus clientes alcancem o sucesso, a melhor maneira de fazê-lo é compartilhar princípios que, quando aplicados, produzem resultados positivos. Não se trata apenas de religião, mas de uma abordagem prática e realista para a vida. Refletindo sobre minha própria jornada, vejo como minha vida mudou drasticamente. Nasci de pais humildes, enfrentei a poliomielite antes do meu primeiro ano de vida e lidei com o TAR. Não era um candidato óbvio ao sucesso, mas minha vida se transformou devido a uma decisão fundamental que tomei: obedecer prontamente à palavra de Deus. Quando me converti a Cristo, o Dr. Stan Harris, que me introduziu ao cristianismo, pregou na Assembleia da Vida. Ele não me disse imediatamente para começar a ler a Bíblia. No entanto, depois, comecei a descobrir princípios na Bíblia que, quando aplicados, resultavam em resultados surpreendentes. As Escrituras fornecem um manual que revela o funcionamento do universo, uma espécie de código de trapaça divino. O Deus que criou tudo nos deu um documento que revela como as coisas funcionam quando estudado e aplicado. Se confiarmos na veracidade desse manual e vivermos de acordo com ele, experimentaremos uma melhoria notável em nossa qualidade de vida. Sucesso, nesse contexto, não significa necessariamente dirigir um carro esportivo de luxo, mas alcançar realização por cumprir o propósito para o qual fomos criados. Por que falo sobre a Bíblia? Porque minha esperança é que alguém se sinta inspirado o suficiente para começar a ler, estudar, meditar e memorizar versículos bíblicos, não apenas como um exercício religioso, mas com o propósito de aplicá-los em seu dia a dia, em todos os relacionamentos e em tudo o que fazem. Essa é a minha esperança quando falo em conferências para 3.000 pessoas, 7.000 pessoas, 5.000 pessoas ou 35.000 pessoas, falando sobre a Bíblia, sobre Deus e sobre os princípios que descobri na Palavra de Deus, sem pedir desculpas por isso. Não vou pedir desculpas. Se não querem a Bíblia, convidem outra pessoa. Estou de boa com isso. Não estou buscando trabalho, e isso não é arrogância, mas uma afirmação de que estou cumprindo minha missão. Esta é minha missão, e não vou mudá-la por causa das opiniões das pessoas. Se você se sente desconfortável, é responsabilidade sua se tornar confortável. Se tem um problema com minha atitude, é algo que devo corrigir, mas se tem um problema com minha posição, é algo que você deve resolver, porque eu não vou mudar. Se acha que fiz você se sentir de alguma maneira, saiba que não fiz. Ninguém pode me fazer sentir nada, a menos que me machuque fisicamente. Sou quem sou, e a verdade é que podemos aprender a falar a verdade com amor. A verdade e o amor podem coexistir na mesma pessoa e no mesmo lugar.
Recentemente, estava jogando golfe com amigos, e o campo nos pediu para deixar outra pessoa jogar com a gente. Quando essa pessoa começou a fumar um cigarro no campo, eu educadamente pedi para ele não fazer isso, pois eu não queria respirar a fumaça. Não fui rude, mas estava protegendo minha saúde, porque quero estar presente na vida da minha neta no futuro. Algumas pessoas podem achar que estou exagerando, mas isso é importante para mim. Você pode discordar de alguém sem ser rude. É possível sorrir e dizer que algo não funcionará daquela maneira. Assim, definimos o sucesso. O segredo máximo do sucesso é se tornar um estudante da Palavra de Deus. Não sou mais inteligente do que ninguém, mas o que me destaca é a sabedoria baseada no conhecimento e compreensão que obtenho ao ler a Bíblia. A ignorância é o primeiro passo para a sabedoria, pois é a ausência da verdade. O conhecimento é a acumulação da verdade, enquanto a compreensão é a assimilação dessa verdade. A sabedoria é a aplicação dessa verdade. Quando aplicamos a verdade rapidamente, as pessoas pensam que somos inteligentes, mas, na verdade, somos sábios. A sabedoria é mais valiosa do que a inteligência. A verdade pertence a Deus, que se torna sinônimo de verdade. Por exemplo, o número 1 representa a unidade de Deus, o número 2 representa a separação ou santidade, o número 3 representa Deus, e 3 vezes 3 é 9, que representa a verdade. A ligação entre o número 3 e Deus pode ser vista em 1 João 5:07, que fala de 3 que testificam. Registre no céu o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Estes 3 são 1, portanto, o número de Deus é 3, mas eles são 1. Mas você pega esse 3, então, o que é a verdade? A verdade é Deus ao quadrado, certo? Ou Deus, sim, ao quadrado. Sim, sim. Ao quadrado de Deus. 3 vezes 3 é 9. 9 é um número incrível. Quando você pensa sobre isso, porque o 3 é o número da terra, o 4 é o número da graça, o 5 é o número da graça, o 5 é o número da graça, também o número de, quer dizer, 5 é o número da grandeza, 6 é o número da falsidade, também o número do homem, 7 é o número da conclusão, 8 é o número da abundância, da infinitude, da eternidade e do novo começo. 9 é o número da verdade, o que é realmente interessante, porque alguém fez um comentário no meu canal do YouTube quando eu estava falando sobre o 9 algumas semanas atrás, estávamos falando sobre como tudo responde ao 9, certo? Como 9 é o número da verdade, porque todos os outros números têm que responder a ele, certo? Porque 1 mais quero dizer, 9 mais 0 é 9, ou 2 vezes 2 vezes 1 vezes 9 é 9, 2 vezes 9 é 18, 18 é 1 e 8, 1 mais 8 é 9, 3 vezes 9 é 27, 2 mais 7 é 9, 4 vezes 9 é 36, 3 mais 6 é 9. E você continua fazendo isso, e então alguém fez esse post e explodiu minha mente, certo? Então vou compartilhar o que eles disseram. Gostaria de lembrar o nome da pessoa que disse, mas eles disseram algo assim, se você pensar no fato de que existem 60 segundos em 1 minuto, certo? E existem 60 minutos em 1 hora. Você sabia que se você pegar 60 vezes 60, acho que é isso, 60 vezes 60 são 3.600. 60 vezes 60 são 36 centenas. 3 mais 6 mais 0 é 9. Espera um minuto. Existem 24 horas em um dia, certo? Então, eles são 60 vezes 24. Acho que são 1440. É 1440. 1 mais 4 é 9. É como se o 9 fosse o número da verdade, e quanto mais cedo envolvemos nossas mentes na ideia de que, em última análise, a verdade é a verdade, e a propósito, há 24 horas em um dia e, em seguida, se você pegar o número de horas em um dia vezes o número de dias em uma semana vezes o número de semanas em um ano, ainda vai dar algo que, quando você soma todos eles, acaba sendo 9. É como se tudo respondesse ao 9, porque tudo responde à verdade. Você não precisa gostar da verdade, ela é o que é. Agora, tendo dito tudo isso, acredito que estamos procurando várias coisas quando estudamos as Escrituras. Há tanta profundidade de verdade nas Escrituras que ela continua a se aprofundar, como lemos em Gênesis 1 hora e 1 minuto. No princípio, Deus criou o céu e a terra estava sem forma. Na verdade,
Vou te dar uma compreensão geral do esboço que tenho sobre como se sentir realizado na vida. Por que a maioria das pessoas se sente vazia? Porque um dos 3 principais componentes de seu propósito está faltando, ou todos os 3. Saiba que quando Deus nos criou. Na verdade, vou escrever algumas coisas aqui para começar, certo? Então, 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra, então vou escrever criação e depois vou escrever categorias, certo? Deus criou categorias na criação. Ele criou 3 categorias. Quais são elas? Em primeiro lugar, ele criou a criação. A criação são o sol, a lua, as estrelas, o ar, a água, as árvores, as rochas. A criação são coisas que Deus criou. A segunda coisa que ele criou foram criaturas. Criaturas como cães, gatos, chimpanzés, jacarés, crocodilos, leões, tigres e ursos. Oh não, criaturas, certo? Deus criou criaturas. E a última coisa que Deus criou foi criativos. Eu vou usar 2 palavras aqui, criou criativos. Quando ele criou, isso é coisas, isso são animais e insetos, isso são pessoas. Agora, o que é incrível é que essas 3 categorias são muito diferentes, e Deus delegou algum de seu trabalho a todas elas. Quando Deus criou a criação, ele criou a terra. Ouvimos falar disso alguns minutos atrás, ele criou o mar, mas depois ele delegou a geração dos animais. A terra gerou os animais terrestres, o mar gerou as aves e os peixes. Portanto, a criação trouxe à tona. Então, isso é o que a criação trouxe à tona. No entanto, a criação não tem a capacidade de se reproduzir intencionalmente. O que quero dizer é que os animais se reproduzem intencionalmente, os seres humanos se reproduzem intencionalmente, as plantas não se reproduzem intencionalmente, elas precisam de um agente externo para perturbar o ambiente, para que a polinização possa ocorrer. Como se fosse, na verdade, em 80% das vezes, ocorre a polinização. Por causa do vento e da água, 80% da polinização acontece por causa de animais e insetos, certo? Então, criaturas. Ele criou animais. Ele delegou esses 2 para produzir coisas. Ele delegou que os animais façam coisas, porque os animais existem com o propósito de fazer coisas. É isso que os animais fazem, eles fazem coisas, certo? Mas os humanos, ele nos criou para criar coisas. Agora, a criação que fazemos, não é a mesma que a criação que Deus fez. Deus criou esmialo em grego, o que significa que ele criou tudo do nada, certo? Nós não temos a capacidade de fazer isso, nós só temos a capacidade de criar algo a partir de alguma coisa, certo? As pessoas dizem, não, eu criei isso a partir de uma ideia que eu tinha na minha cabeça. Sim, mas você precisou da linguagem que você tinha em sua cabeça e das imagens que você viu em sua cabeça que existiam antes de você criá-las em sua cabeça. Então, temos a capacidade de criar algo a partir de alguma coisa, nós não temos a capacidade de criar a partir do nada. É por isso que, aliás, o homem não é uma forma superior de animal. Lembro-me de quando estava na escola primária, cheguei em casa um dia e minha mãe costumava dizer sempre a mesma coisa. O que você aprendeu na escola hoje, querido? Aprendi que somos uma forma superior de animal. Minha mãe disse, nunca mais diga isso de novo. Você não é um animal, você é feito à imagem de Deus. Eu não sabia por que ela estava tão chateada, mas fico feliz que ela estava, porque isso deixou uma marca em mim. Minha mãe não aceitava que eu falasse sobre. E, se você olhar para os comportamentos animalescos que as pessoas praticam hoje, uma parte da razão é que, nos anos 60, começaram a ensinar às crianças que somos uma forma superior de animal. Não somos uma forma superior de animal, somos muito mais uma forma inferior de Deus do que uma forma superior de animal. A palavra hebraica para animal é que significa isso é o que é. O que significa que um cavalo é um cavalo, de qualquer forma. O que isso significa é que tudo o que um cavalo pode fazer é o que um cavalo poderia fazer no primeiro dia em que chegou aqui. Tudo o que um cachorro pode fazer é o que um cachorro poderia fazer no primeiro dia em que chegou aqui. Tudo o que um gato pode fazer é tudo o que um gato poderia fazer no primeiro dia em que chegou aqui. Seres humanos foram criados para criar, o que significa que, por si só, nossas vidas são progressivamente produtivas. A natureza de nossas vidas é produtividade progressiva.
Nossas vidas deveriam melhorar. Hoje deveria ser melhor do que ontem. Esta semana deveria ser melhor do que a semana passada. Este mês deveria ser melhor do que o mês passado. Este ano deveria ser melhor do que o ano passado. Se você não está progredindo, produzindo, então você perdeu algo em algum lugar. O primeiro mandamento, que veio milhares de anos antes dos 10 mandamentos, foi o primeiro mandamento: frutificai e multiplicai-vos, encham a terra e sujeitem-na. Está em Gênesis 1h28. Frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-vos, dominai. Esse é o princípio. Agora, se você quer se sentir, se você quer entender a realização, uma vez que nós, como seres humanos, somos feitos à imagem de Deus, quanto melhor compreensão temos de Deus, melhor compreensão temos de nós mesmos. É por isso que as Escrituras dizem: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Devemos contemplar Deus. Você sabia que os animais não podem contemplar Deus? As árvores não podem contemplar Deus. O que me leva às 3 etapas da realização na vida dos seres humanos. Então, Gênesis 1h01 diz: no princípio, Deus criou. Agora, não sei se você já pensou nisso, eu pensei muitas vezes. Por que ele faria isso? Porque as Escrituras nos dizem depois que Deus é autoexistente, ele é autossuficiente, ele é autossatisfeito, ele não precisa de nada. Então, se você não precisa de nada, por que criaria alguma coisa? Você entende? Essa pergunta faz sentido? Se eu não preciso de nada, por que eu faria alguma coisa? Bem, a única resposta que consegui descobrir é esta: no princípio, Deus criou os céus e a terra, porque ele é criativo e, portanto, faz parte de sua natureza criar. Se você é criativo, é vantajoso para você criar. Então, a primeira coisa que Deus nos diz sobre ele não é que ele é amor, mas não é a primeira coisa que ele diz. Ele é onipotente, mas não é a primeira coisa que ele diz. Ele é onisciente, mas não é a primeira coisa que ele diz. Ele é onipresente, mas não é a primeira coisa que ele diz. A primeira coisa que ele diz é: no princípio, Deus criou. A primeira coisa que Deus nos diz sobre Deus é que ele é criativo. E a primeira coisa que Deus nos diz sobre o homem, e quando digo homem, estou falando de homens e mulheres, é que ele nos criou à sua imagem, o que significa que ele nos criou para criar coisas, e ele nos fez para fazer coisas. É para isso que você está aqui para exercitar sua semelhança com Deus na criatividade. É por isso que as crianças pequenas adoram fazer coisas, porque está nelas, está apenas nelas, elas não conseguem deixar de fazer coisas, porque são feitas à imagem de Deus. Então, a primeira, se você quiser se sentir realizado, você tem que, é daqui que a realização vem, e o sucesso, tipo, essa pessoa é bem-sucedida, mas está insatisfeita, se sente miserável, bem, ela não é bem-sucedida. Talvez seja rica e não é bem-sucedida, você pode ser rico e não ser bem-sucedido. Como isso funciona? Bem, você ganha muito dinheiro, mas você não cria nada, ou você ganha muito dinheiro e não faz a segunda coisa, você ganha muito dinheiro e não faz a terceira coisa. Então a primeira é criar, então, crie algo. Quando eu crio algo, e na verdade, não vou escrever criar, vou escrever criação, então a criação é a primeira coisa que me faz sentir realizado, porque eu crio algo. Agora posso olhar para essa coisa que criei e dizer: eu fiz isso, quando eu era criança. Gostava de montar modelos de carros. Por quê? Eu fiz isso como adulto. Meu primeiro negócio foi reconstruir carros. Eu pegava um carro velho e detonado, tirava o motor que não funcionava, colocava outro motor, fazia funcionar, ou eu podia pegar um carro velho e restaurá-lo. Então, eu podia pegar um carro que estava todo detonado e fazer ele parecer novo. E eu poderia vendê-lo por mais dinheiro do que paguei por ele. Por quê? Porque eu criei algo. Então a primeira coisa é a criação. Eu poderia pegar um carro velho e desgastado, fazer reparos na lataria e pintá-lo. E foi assim que eu fiz. Como autor, eu pego alguns pensamentos que estão na minha cabeça, coloco-os no papel e os faço imprimir, e isso se torna um livro. Eu criei isso. E a sensação que você tem ao segurar o seu primeiro livro publicado nas mãos é como se dissesse: eu fiz isso, certo? Por que você se importa tanto em se sentir tão bem com o que fez? Por que você criou isso? É como quando criamos coisas, nos sentimos realizados. Mas, veja bem, Deus criou 3 categorias. Ele criou a criação.
A criação nem sabia que Deus a tinha criado. Ela estava lá e Deus podia apreciá-la por si mesmo, com Ele mesmo e para Ele mesmo. Era apenas a criação. Ele criou criaturas, e as criaturas podiam fazer coisas com a criação, mas não sabiam da presença de Deus, eram totalmente inconscientes de Deus e de si mesmas, certo? Então, por mais estranho que pareça, quando Deus criou os céus e a terra, algo estava faltando. O que estava faltando? O que faltava era a conexão. Deus criou a criação, mas ele não podia se conectar com a criação. Deus não podia se conectar com a criação, ele não podia se conectar com as criaturas. Mas quando Deus criou o homem, ele tinha alguém com quem poderia se conectar. Como eu sei disso? Porque as Escrituras dizem que a voz do Senhor andava com o homem no jardim, no frescor do dia. Havia essa conexão. Quando Deus fez o homem, ele criou o homem, em primeiro lugar, para uma conexão com Deus. Mas, como o homem é feito à imagem de Deus e Deus criou a criação e criou o homem para criar mais coisas, ele sabia que o homem precisaria de alguém com quem pudesse se conectar e que pudesse apreciar o fato de que ele havia criado com ele. Então, ele pegou Adão, sob anestesia celestial, tirou uma costela dele, fez a mulher, a trouxe para o homem e o acordou, e disse: Adão, tenho algo para você. E Adão disse: Vamos lá. Agora, o homem tinha alguém com quem se conectar, ele tinha uma mulher. E o que acontece entre o homem e a mulher? Agora, o homem pode cuidar da mulher e a mulher pode cuidar do homem. Mas, adivinha? Agora eles têm esses pequenos bebês. E é realmente interessante, porque mesmo antes de chegarmos aos bebês, ainda não chegamos aos bebês, aqui está a coisa, quando você tem o homem e a mulher, eles se unem, a conexão entre eles cria uma nova vida na forma de um filho. Adivinha? O bebê não pode cuidar de si mesmo, não pode se alimentar, não consegue segurar a cabeça, não consegue se limpar, então precisa de pais para cuidar dele. Agora, a contribuição dos dois pais sustenta a vida da criança e o ciclo começa novamente. Criação, conexão, contribuição, criação, conexão, contribuição. Você se sentirá realizado. Você cria algo, mas não há ninguém lá para apreciá-lo com você. Torna-se cada vez mais difícil apreciá-lo ao longo do tempo se estiver sozinho, a menos que haja alguém para apreciá-lo com você. Como muitos de nós, empreendedores, nos juntamos a grupos de mestres, onde há outras pessoas que pensam como nós e que podem apreciar as coisas que conquistamos à medida que compartilhamos com os outros, certo? Enquanto se fala com o vizinho do lado, eles podem dizer: isso é estranho, certo? Contribuição. Então o que acontece agora? Você tem o homem e a mulher, eles se unem, a conexão entre eles cria uma nova vida na forma de um filho. E adivinha? O bebê não pode cuidar de si mesmo, não pode se alimentar, não consegue segurar a cabeça, não consegue se limpar, então precisa de pais para cuidar dele. Agora, a contribuição dos dois pais sustenta a vida da criança e o ciclo começa novamente. Criação, conexão, contribuição. Você está conectado à criança, está contribuindo para a criança até que ela possa sair e criar por conta própria, estabelecer suas próprias conexões e fazer suas próprias contribuições. E continuamos fazendo isso repetidamente: criação, conexão, contribuição, criação, conexão, contribuição. Se você cria sem conexão, muitas vezes ganhará muito dinheiro, mas não terá conexão. Você gastará tanto tempo criando que abandonará sua família para fazê-lo, e assim romperá as conexões e acabará em um tribunal de divórcio, e agora seu cônjuge ficará com metade do que você criou, porque você não teve a capacidade de construir e nutrir conexões. Então, você perderá metade do que criou. E tudo o que você faz, tenta segurar com força até que não queira dar nada a ninguém ou a nada, só quer pegar tudo o que puder e sentar-se em cima, certo? Mas, veja bem, acumulação não é o mesmo que riqueza. Em Israel, se você for a Israel, uma das coisas que fará é ir ao Mar da Galileia, que fica no norte do país. Você talvez vá de barco pelo Mar da Galileia, o que é incrível. Mais tarde, pode descer até o Rio Jordão, onde João batizou Jesus, e o Rio Jordão flui desde o Mar da Galileia até desaguar no Mar Morto. Por que o Mar Morto se chama Mar Morto? Por uma razão,
Ele só tem uma entrada e acúmulo, mas não tem saída. É por isso que está morto. Até que você entenda que o dinheiro deve fluir, é mais importante ter fluxo de caixa em um negócio do que acumular muito dinheiro. Se eu tivesse que escolher, eu preferiria não ter dinheiro acumulado e ter $1 milhão de fluxo de caixa do que $1 milhão acumulado e nenhum fluxo de caixa. Felizmente, não preciso escolher. Podemos ter os dois. Mas, se eu tivesse que escolher, entenderia que o fluxo de caixa é mais importante do que a acumulação. Muitas pessoas não entendem isso, e é por isso que existem tantas pessoas economizando o máximo de dinheiro possível, acumulando dinheiro pelo maior tempo possível, para que um dia possam se aposentar quando estiverem cansadas demais para fazer qualquer coisa. Economizaram todo esse dinheiro para fazer isso, mas é o dinheiro fluindo, transformando-se em algo que você pode usar enquanto ainda tem energia e vitalidade para aproveitar, é o que importa. Eu não tenho desejo de me aposentar. Talvez você tenha, mas eu não. Sim, tenho contas de aposentadoria, mas apenas para economizar dinheiro em impostos. Caso contrário, é como se eu não quisesse ter algo para deixar aos meus filhos, não estou acumulando riqueza para mim mesmo. Como a Bíblia diz claramente, não acumulem para vocês tesouros na terra, onde traça e ferrugem corroem e onde ladrões arrombam e furtam. Portanto, você deve encerrar a criação, a conexão e a contribuição. Quando você faz isso, terá sucesso, descobrirá a vontade de Deus para a sua vida, seu propósito, e se desenvolverá para cumprir esse propósito e se sentirá bem e bem-sucedido. Fiquem abençoados. Até logo!